Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com o Superintendente de Segurança Operacional e Meio Ambiente da ANP, Marcelo Mafra. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cavanha. Marcelo, o sistema de segurança operacional offshore de óleo e gás, que é algo de muita responsabilidade, mas é de responsabilidade das prestadoras de serviços e das operadoras. Sim. Né? Não é da ANP. A ANP monitora. Como isso funciona na prática? Cavanha, boa pergunta. Essa aí realmente é uma responsabilidade das operadoras, né? E das suas contratadas. Hoje existe uma discussão muito ampla nesse âmbito regulatório, não só aqui no Brasil, mas em outras jurisdições também. Acabei de voltar do Fórum Internacional de Reguladores, onde um dos assuntos específicos foi esse. Qual é o nível, né, de informação que o regulador deve ter? Hoje existem várias tecnologias e serviços oferecidos para o ambiente de petróleo e gás que permitem que, por exemplo, operadores tenham informações reais, same time, né, sobre diversos parâmetros. Quais dessas informações o regulador deve ter? Ele tem que ter todas? Existe uma corrente que diz que sim, né, que quanto mais informação o regulador tenha, melhor. E tem outra corrente que diz que não, isso é um problema do operador, né, da indústria, e que o regulador, no momento em que ele identificar a necessidade de obter essas informações, que ele obtenha de forma rápida, né, de forma segura, né, e que essas informações sejam representativas daquilo que se pretende. Do meu ponto de vista, Cavanha, enquanto superintendente aqui da ANP, é que a gente tem que trabalhar ali num meio termo, num misto. O regulador ele não pode ficar sem informação, ele precisa ter alguma informação, né? Talvez algumas informações, uma primeira camada de informações, mas o grosso, né, o pacote todo de informações, ele tem que estar seguramente na mão e sob responsabilidade dos operadores. Aproveitando essa tua colocação, quer dizer, o provedor de serviço é aquele que mete a mão na massa, está trabalhando para o operador que tem a concessão. Isso. E a ANP olhando isso tudo, quer dizer, sim. Você falou exatamente mais ou menos o que eu penso também, quer dizer, há uma escadinha, né? Muito mais detalhada no nível de prestador de serviço, fortemente responsável o operador e monitoramento, né, on-time e online, quase da ANP, uma coisa mais ou menos desse tipo. O nosso foco, o foco da nossa regulamentação é sistema de gestão. Então, sistema de gestão da segurança operacional. Então, o que a gente precisa é definir, né, junto com os operadores, quais são os melhores indicadores que devam ser acompanhados, né, do ponto de vista do regulador e do ponto de vista do operador. Né, porque existem uma série de dados que precisam ser traduzidos, transformados em informação, né, em indicadores, e que o monitoramento desses indicadores vão propiciar, né, uma melhor eficiência da gestão desses ativos do ponto de vista da segurança operacional. Né. Então, isso é muito importante, né, que essa parceria entre regulador e indústria ela exista para que a gente possa discutir no detalhe, né, quais são esses indicadores, se esses indicadores que foram definidos estão dando resultados, se o monitoramento da série histórica desses indicadores está revelando melhorias do processo, né, de segurança operacional ou melhorias ou desenvolvimento da cultura de segurança operacional. Essas tuas viagens para o exterior, eu sei que você fez várias, vi nas suas palestras e tudo. A agenda deles é esta também ou tem outras agendas que estão acontecendo fora do Brasil? A agenda tem sido cada vez mais homogênea, Cavanha. Hoje o mundo está passando por um processo de rediscussão de matrizes energéticas, né? Ou seja, a transição, a migração para uma matriz energética cada vez menos dependente do carbono. Então, os dilemas têm sido, de certa forma, parecidos. Boa parte desses países estão se deparando com campos muito maduros, operações muito antigas, que estão próximos de um descomissionamento, ou que serão cedidas para operadores menores, com estruturas mais enxutas, né, que vão tocar a operação nos próximos 15, 20 anos. Né? E essa interface de responsabilidade é algo desafiador? Essa interface é um desafio, né? Em que condição o operador anterior entrega essa operação para as novas empresas e como é que elas estão se estruturando para dar sequência
né, com maior eficiência em um ativo que já é um ativo bem antigo. Né? Outro ponto que está sendo também muito discutido no ambiente alguns países decretaram, olha, não, a gente vai parar a exploração, vamos manter as operações, mas novas explorações nós vamos interromper. Essa questão ambiental está muito em voga e esse é um assunto que tem sido bastante debatido, né? Como a nossa indústria, e do ponto de vista dos reguladores, como é que a gente consegue dar transparência para a sociedade que a gente está construindo arcabouços regulatórios mais robustos para a proteção da vida humana e do meio ambiente, para que a gente consiga coexistir no seu melhor, no estado da arte, explorar, produzir, gerar o recurso, gerar riqueza, gerar divisas para o país, protegendo o meio ambiente. Marcelo, na questão desse relacionamento com as operadoras, vocês têm fóruns, vocês fazem debates, e é um processo, eu perguntaria assim, tranquilo, ele é mais tenso, ele é desafiador? Qual a característica desse relacionamento com os operadores, concessionários? Boa pergunta, Gabriel. Isso é um processo. Né? No início, quando a agência surgiu, ela ficou talvez numa posição muito distante do mercado, né? Ficava muito centrada na sua posição como regulador, e isso ao longo do tempo foi mudando. Né? Não existe regulador sem indústria e não existe indústria sem regulador. Essa percepção de integração, de interação, ela foi se intensificando na medida de que a agência foi entendendo que a expertise do dia a dia está na indústria, né? Está na operação. E que fazia todo sentido a gente interagir com a indústria para aprimorar os regulamentos. Né? Então, hoje, existe uma parceria, uma sistemática, né, de muita integração entre agência e indústria, para que a gente desenvolva melhores práticas, desenvolva regulamentos melhores, mais focados para o que se tem hoje em termos de padrões tecnológicos. O mais importante é uma relação que está aberta, né? Ela é uma relação contínua e transparente, mas sob atenção, né? Atenção que o negócio exige, né? Que as operações exigem. Né? O que eu quero dizer com isso? Não é uma atitude, escolha a melhor palavra aqui, né? Ameaçadora, não. Né? De atenção, porque as operações sim são complexas, né? Operar no pré-sal com lâminas d'água altíssimas, com poços com alta pressão e alta temperatura, não é um cenário trivial. E também, Marcelo, não sei se eu estou falando certo, se me corrija se eu estiver errado, as operadoras agem de forma diferente, umas de forma bem mais cuidadosa e atenciosa, e outras nem tanto. Então precisa ajustar esse nível mínimo, é isso? Isso. O grande objetivo, e aí a importância do trabalho em grupo, é a gente minimizar, né, a amplitude entre picos e vales. Né? Eu preciso gerar uma sistemática junto com o mercado para puxar aquelas operadoras que estão com um padrão de desempenho nem tão elevado, né, para que a gente, na média, tenha uma operação, uma consistência cada vez melhor. Né? Isso se faz com muito benchmarking, com muita reunião, grupos de trabalho. Isso vem sendo capitaneado aí pela segurança operacional e pelo IBP, com a Bespetro também. Essa é uma pergunta que eu te fazer. Quer dizer, você, além de ter relacionamento com as operadoras, os concessionários, tem também com o mercado fornecedor, com as associações de classe? Sim. O que acontece? Logo que eu cheguei aqui na segurança operacional em novembro de 2013, eu percebi que existia um bom diálogo com os operadores. Mas boa parte do que se faz em cima de uma plataforma ou de uma sonda de perfuração está, né, na mão das contratadas. Né? Então você tem lá uma série de empresas que são subcontratadas pelos operadores. Caso de uma Combo, por exemplo. Né? Exatamente. Que precisam estar integradas ao processo regulatório. Né? Então foi aí que a gente abriu um diálogo muito grande com a Bespetro, que tem lá diversas operadoras, né, de instalação, afretadoras,
né, não só de produção, mas de perfuração. Lá a gente tem outras prestadoras de serviços de altíssimo nível que estavam alijadas do processo, não tinham interface. Você trouxe isso para a discussão. A gente trouxe isso para a mesa. Ou seja, o melhor cenário é aquele em que a gente tem, né, a representatividade dos stakeholders. Ou seja, a mesa está o regulador, o operador, os prestadores de serviço, da primeira derivada à segunda até a terceira derivada. Né? Isso é importante para que a gente possa ter noção, né, das dificuldades que cada segmento tem e quais são os gaps regulatórios ou quais são as falhas regulatórias que precisam ser corrigidas. Ao mesmo tempo, a gente também aponta, né, do ponto de vista das nossas ações de auditoria, né, quais são os gaps que a gente observa do mercado, quais são as soluções também que foram integradas pelo mercado e que precisam ser trocadas, né, num processo de abrangência, para que a gestão como um todo eleve seu patamar. Marcelo, se você fosse ranquear qual é mais desafiador, topside, subsea, poço ou drilling, ou mesmo exploração, a parte geofísica, mas nesse cenário exploratório, desenvolvimento da produção e operação da produção, contando essas três camadas aí, topside, subsea, poço, o que para você hoje tem mais desafio de desenvolver os padrões e relacionamento com concessionários para a segurança operacional e meio ambiente? Cavanha, se eu disser para você que os desafios são enormes, mas eles são praticamente ali que equiparados, iguais, né? Tanto para a topside quanto para o subsea quanto para o poço, você vai falar, pô, Marcelo, você tá fugindo da pergunta. Salomônico. Salomônico. Não. E eu vou explicar por quê. Vamos começar pelo poço. Né? A agência acabou de publicar, né, recentemente, em novembro de 2016, a regulamentação do Sistema de Integridade, Sistema de Gestão de Integridade de Poços, né? Que é um grande desafio, que é uma inovação dentro da regulamentação de segurança operacional com foco no ciclo de vida do poço, desde o seu projeto até o seu abandono. Né? Ou seja, esse é um desafio para a indústria. O período de adequação que a indústria tem para se adequar para implementar esse regulamento, ele se encerra agora em novembro desse ano. Então, nos últimos 2 anos, a indústria, junto com a ANP, a gente vem, através de grupos de trabalho, intensificando as tratativas para que a implementação dos requisitos dessa regulamentação seja uma transição homogênea, tranquila. Né? Então, o que a gente busca? É que o poço, né, durante todo o seu ciclo de vida, ele tenha pelo menos 2 conjuntos solidários de barreira. Isso a gente discutiu muito com a indústria, discutiu muito fora do país também, que é o que se tem de melhor, né, para a segurança operacional, né, até o abandono, seu abandono definitivo. Quando a gente vai para o subsea, também tem uma nova regulamentação que entrou em vigência em outubro do ano passado, que estabeleceu o sistema de gestão de sistemas submarinos. Então, o grande desafio do mercado primeiro, gerar um cadastro de tudo aquilo que está debaixo d'água. Linhas flexíveis, linhas rígidas, manifolds, plane, plat, né? Ponto de saída e ponto de chegada. Ou seja, a gente está jogando uma grande luz, né, tirando da obscuridade todos esses sistemas submarinos que existem, né, em operação no Brasil desde a década de 70. Isso está revelando para a gente um cenário bastante desafiador do ponto de vista de gestão de ativos. Existem equipamentos muito antigos, precisam ser observados, precisam, né, ter a garantia da sua integridade bastante funcional. Existem poços antigos que foram abandonados e talvez não tenham sido abandonados da melhor maneira, que talvez precisem ser revisitados. Então há um grande desafio de tratamento de toda essa informação que surgiu, né, a partir da nova regulamentação. E por último, para o topside, os desafios também são enormes, porque o Brasil hoje ele tem um cenário, né, de chegada de novas instalações, né, com foco no pré-sal. São operações muito complexas, são instalações do ponto de vista técnico também complexas.
Ou seja, o desafio de manter essas operações em alto nível, né, gerando uma produção de ordem de grandeza elevada, isso é um desafio. E, por outro lado, campos maduros, com operações muito antigas, instalações com mais de 30 anos, mais de 35 anos de operação, que precisam também ter um olhar crítico. Né? Algumas dessas operações ainda vão permanecer com seus respectivos operadores até o final. Outros ativos provavelmente serão cedidos para novos operadores. Esse cenário, então, né, de você ter operações muito novas, operações muito antigas, cessão de operações para novas empresas, são cenários que exigem uma atenção da indústria como um todo. Marcelo, me corrija, por favor, de novo se eu estiver errado, mas são ilações até para aproveitar o seu raciocínio. Quer dizer, poço e subsea, as empresas envolvidas são de tecnologia de nível mundial, são empresas de classe mundial, né? Então, assistindo a GE, Halliburton, Baker, depois no subsea também, 5 grandes do mundo, né? Praticamente todos estrangeiros com plantas no Brasil. Sim. E a questão é a seguinte, topside é uma diversidade maior, né? Você tem fornecedores pequenos, grandes, locais, né? E tem essa questão toda de controle local, toda essa... É isso mesmo, quer dizer, topside tem uma atenção até mais diversificada por conta desse emaranhado, que são milhares de equipamentos, diferentes de subsea, que são 10, 15, sei lá, né? O poço também não tem uma quantidade. Isso é certo? O desafio do topside é que ele é contínuo, né? As plataformas elas têm uma idade de projeto, né, de pelo menos 25 anos, e aquilo é dinâmico, ou seja, toda hora alguma coisa tem que ser ajustada, toda hora alguma coisa tem que ser alguma gestão de mudança, né? Então o desafio da operação é como fazer a melhor gestão das contratadas. Então, se a gente olhar a nossa série histórica de near misses, quase acidentes ou de acidentes, você enxerga claramente que existe sempre uma componente, né, ali na interface contratada, operador e contratado. Então, essa é uma interface que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ter atenção, né, para que ela se desenvolva da melhor maneira possível, ou seja, alinhar procedimentos, alinhar a sistemática de operação, né, entre contratados e operadores, para garantir que o procedimento correto será aplicado, né, de que não haverá, no momento decisório, no momento crítico, um gap de informação sobre o que seguir. Isso já tem que estar definido. Vamos trocar um pouquinho para o meio ambiente, que é um assunto que também é da sua superintendência, né, que você tem tratado tanto. Quer dizer, eu escuto, e não sei se aí posso não estar completamente certo, mas várias críticas são sistemáticas nos quesitos de licenciamento, condicionantes, estudos vinculados. Como é que está a ANP nisso, nesse invólucro de meio ambiente? A ANP ela tem intensificado bastante a sua interação com o IBAMA. Na verdade, a gente fez um levantamento e a gente percebeu que dezenas de contratos de concessão foram prorrogados ou suspensos devidos a questões relacionadas ao processo de licenciamento ambiental. Então, entender o que é isso, vamos descobrir o que é isso, vamos atuar, né, para tentar ajudar ou fornecer alguma solução que melhore esse cenário. Então, com o IBAMA, a gente estabeleceu um acordo de cooperação técnica em maio de 2016, com duração de 5 anos, em que a gente vem desenvolvendo diversos projetos, né, de trabalho em conjunto. Nosso maior objetivo é mostrar para o IBAMA que os interesses são os mesmos, né? O IBAMA ele tem por obrigação, né, garantir a proteção ao meio ambiente. A ANP ela tem por obrigação garantir a vida humana que está lá embarcada e garantir que não haverão acidentes, e garantir também a proteção do meio ambiente. Ou seja, se a gente está protegendo a vida humana, está protegendo os ativos, logo o meio ambiente está seguro. Então a gente tem os mesmos objetivos. E o que a gente precisa, em parceria, é buscar esses caminhos, né, de dar maior previsibilidade para o processo de licenciamento ambiental, né,
fazer com que os estudos de risco das instalações conversem, né, com os estudos de riscos, né, das variáveis ambientais. Ou seja, o ponto de partida do estudo de risco ambiental tem que ser o estudo de risco das instalações. Né? E quais, se você pudesse ranquear os 2, 3, 4 principais desafios do meio ambiente hoje, você enxerga? Não, hoje, certamente, agregar maior previsibilidade ao processo de licenciamento ambiental. Eu acho que a gente tem um desafio com o IBAMA, que é estabelecer guias, as melhores práticas para o licenciamento ambiental, para que a gente tenha, de maneira mais transparente, quais são os requisitos para áreas de elevado, moderado e leve riscos ambientais. Isso é muito importante. Isso não existe e a gente está buscando, junto com o IBAMA, uma evolução desse assunto, inclusive, né, um projeto específico discutindo uma análise conjunta de risco ambiental associado à segurança operacional. Outro ponto que também tem sido foco de muitos debates na indústria é a questão do coral-sol. Como que o IBAMA ele vai definir as diretrizes para tratamento dessa questão do coral-sol, né, das embarcações que estão vindo para o país, se elas estão contaminadas, se elas não estão contaminadas, quais serão os procedimentos que deverão ser feitos como pré-requisito para essas instalações virem ao Brasil. Né? Então, tudo isso tem que ser feito um debate muito aberto, né, com muito critério, né, porque os impactos poderão ser muito elevados. Eu acho que e aí é um ponto específico que a agência vem trabalhando muito bem, que não sai nenhuma norma regulatória aqui da ANP sem pelo menos um estudo de impacto regulatório. Então, a gente está sugerindo também que isso seja feito nos normativos do IBAMA, seja qual for. Desde uma instrução normativa até uma resolução de maior amplitude. E o outro ponto também que tem gerado muitos debates na indústria é a questão da instrução normativa de descarte de cascalho, que a gente vem também conversando com o IBAMA. A gente abriu aí uma oportunidade de debate técnico de alto nível com eles. O IBAMA optou por prorrogar a vigência dessa instrução normativa para setembro de 2019 e nesse período a gente vai estar fazendo uma interface técnica muito positiva com os técnicos do IBAMA para que a gente possa avaliar, né, de novo, quais são os cenários, avaliar risco, né, risco operacional e risco ambiental, para que você tenha a definição de quais áreas poderão ser feitas descartes de cascalhos de perfuração, descartes especificados, né? E quais áreas não, você vai ter realmente que fazer uma coleta integral desse cascalho. Tá? Não vai poder descartar, vai ter que levar para a terra para tratamento. Perfeito. Cada situação diferente da outra em função dos riscos. Isso, esse é que é o ponto. Não existe uma solução única para um cenário tão complexo. A melhor maneira para você avaliar isso é através do risco. Marcelo, e como você está organizado internamente? Eu digo, como você está separado estruturalmente, internamente? É por exploração, desenvolvimento da produção, operação da produção, ou é por topside? Como é que é a sua organização interna? Eu tenho uma estrutura interna aqui da superintendência, né, dividida por quase que segmento, né? Perfuração, produção offshore, produção onshore, investigação de incidentes. Cada área tem um foco específico e cada área ela gerencia, né, as informações críticas que formam a base das nossas auditorias. Né? A gente ranqueia as atividades, né, a programação de fiscalização que a gente vai fazer baseada em indicadores. Né? Parte desses indicadores vem da própria indústria, parte é o histórico das nossas fiscalizações. Parte são denúncias que a gente recebe através de 0800 ou através do nosso CRC, e a gente tem lá uma sistemática de pontuação de cada variável, a gente ranqueia nas unidades e a gente vai a campo fazer essa fiscalização. Você falou fiscalização e falou auditoria. São Isso. Coisas iguais, distintas, diferentes? Fiscalização, ela tem um viés assim, mais punitivo. Pô, vou fiscalizar para buscar alguma coisa errada e vou punir. Né? O nome
técnico, né, que a ANP dá para as ações de campo é fiscalização, mas no âmbito da segurança operacional a gente fala muito em auditoria. Por quê? Porque a primeira investida ela é para buscar não conformidades, identificar as não conformidades e gerar oportunidade para os operadores fazerem o saneamento dessas não conformidades, não só da não conformidade objetiva, mas também fazer uma abrangência do seu sistema de gestão. Isso é auditoria, né? Então o que a gente busca é identificar e, dependendo da gravidade daquilo que foi identificado, você dá um prazo para o cara sanar aquilo. O nível de interdições ou intervenções que vocês fazem reduziu, aumentou? Como é que isso? Reduziu bastante. Se você pegar a série histórica lá dos nossos relatórios anuais publicados no site da ANP, você vai ver que 2014, 13, 14, 15, a gente teve um pico, né, de interdições ou aplicações de medidas cautelares. Isso ao longo de 2016 diminuiu bastante, 2017 também, 2018 tem diminuído. O que a gente está percebendo é que existe, né, realmente um compliance da indústria, né, para tratamento, sobretudo daquelas não conformidades críticas que ensejavam as interdições. Mas agora você tem newcomers, está vendo companhias novas, com os vídeos novos. Como é que você vai tratar esses que estão acostumados com outros padrões, às vezes locais, regionais, não mundiais? Alguns são mundiais, óbvio, mas... Excelente pergunta, Cavanha. O Brasil hoje é o maior mercado de FPSOs do mundo. É o maior mercado também mundial de linhas flexíveis. Ou seja, o operador que está vindo para cá, ele tem que estar ciente de que ele tem que ter uma estrutura compatível com o cenário que existe aqui. Não adianta o cara vir para cá para operar 2, 3 plataformas com uma salinha com 6 pessoas. A gente quer que ele tenha estrutura aqui, robustez para a tomada de decisão rápida, efetiva, né, diante de cenários que demandem ações mais robustas. Que tenham times técnicos que consigam agregar, né, a essa rede de relacionamento que a gente montou. Então eu preciso que eles venham com bagagem, né, para aprender com o cenário brasileiro e trazer boas práticas também de operações externas. Porque alguns são mundiais, aí eles até ajudam a trazer algumas coisas. E outros ainda não são, né, tão... Quer dizer, tem experiências distintas. Então, sim, acho que essa homogeneização que você pretende fazer, né? E em terra, quem sabe o desafio seja até maior, porque são empresas menores, locais, quem sabe tenha também um desafio. Em terra, o desafio que a gente busca, né, é que esse mercado ele realmente consiga ser pulverizado. Que a gente saia de uma ordem de grandeza 1 para a ordem de grandeza 3. Em número de operações, número de operadores. Os benefícios da operação onshore para as realidades locais, os benefícios são muito positivos, né? A criação de emprego, renda, efeito renda, tecnologias locais, a associação aos mercados supridores locais, às indústrias, às universidades locais também. Então a gente precisa dinamizar esse mercado onshore. O desafio para a segurança operacional é como tratar os pequenos, né, tendo em vista o risco dessas operações. Sim, são bem menores que offshore. São bem menores. Então eu acho que a gente tem que fazer um trabalho com esses pequenos produtores, os produtores independentes, no sentido de adaptar as nossas regulamentações à realidade deles. O que a gente consegue trazer da experiência do offshore para o onshore? É aplicável? Sim? Não? Não ser super exigível também. Né? Não precisa. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Se o nosso olhar for sob o ponto de vista de risco, e o risco de operações menores, consequentemente, poderá ser menor, o arcabouço, o peso regulatório também tem que ser muito reduzido. Eu acho que as coisas precisam ser proporcionais, para que a gente tenha otimização dos recursos como um todo. Muito bom, queria te agradecer, Marcelo Mafra. Já acabou? Já acabou. Então, muito bom, acho que foi um papo bom, acho que vai ser proveitoso para a sociedade que vai nos assistir. Obrigado, Cavanha, foi uma oportunidade. Nós que já nos conhecemos a longa data, para mim é um prazer. Muito bom, para mim também. Cavanha.café com Brasil Energia e Petróleo. Obrigado.